Boa tarde, estamos começando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. E no programa de hoje eu faço uma viagem a Parintins. Ao passado, recebo o Zezinho Cardoso e o Maílson Mendes. A gente vai falar sobre Parintins, sobre os bastidores daquela grande festa que está acontecendo este final de semana. Tudo isso no programa em comum que começa agora aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O cadastro e recadastro da meia passagem 2024 já começou. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br e preencha seus dados. Obrigado, motora. Você pode pedir a entrega do cartão Passa Fácil pelo WhatsApp e receber na sua casa. Fácil, né? E fique ligado no prazo, é até o dia 29 de fevereiro. Meia Passagem 2024. Fácil cadastrar, fácil receber. Prefeitura de Manaus. O trabalho na mobilidade não para. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com o programa em comum e hoje a gente faz uma grande homenagem a Parintins, o Festival Folclórico de Parintins, que permanece encantado nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas memórias, nas nossas vidas. Enfim, o Festival Folclórico de Parintins tem toda uma história. Eu estou aqui com duas pessoas que fazem parte dessa programação, deste evento, que é o Zezinho Cardoso e o Maílson Mendes, que eu sempre chamava de Maílson Nóbrega, porque na época tinha um ministro que chamava Maílson Nóbrega e eu dizia assim, Maílson Nóbrega, Maílson Mendes. E o Zezinho tem toda uma dedicação ao festival, ao caprichoso. E são muitas histórias, né, que a gente sabe de bastidores, dos bastidores que a gente não pode nem revelar, porque existem algumas coisas proibidas, Zezinho. Obrigado por tê-los aqui, é um grande prazer reencontrá-los. Apesar de eu ser vascaíno, mas eu respeito muito os flamenguistas, porque senão a gente não viveria. Brincadeira. É um enorme prazer, Júlio, estar aqui com obrigado, você. Obrigado. Tenho certeza disso. E, Zezinho, a gente sabe que algumas composições tuas têm um sentimento muito especial, inclusive Vento Norte, né? Que a gente começa pelo Vento Norte. Eu sempre divulguei o Vento Norte como tendo sido uma homenagem ao seu pai, que partiu, Sérgio Cardoso, que fazia parte da sua vida, e quando você diz balançar canarandas do rio, vento que traz a saudade de quem já partiu, né?
essa história é muito interessante, Júlio. Vento Norte, na verdade, foi um momento difícil que eu estava vivendo. E Vento Norte para mim, né, é um pedido de socorro. Vem tu é o divino. Vem, divino, me nortear. E eu acho, Júlio, depois, pensando nos meus botões, que talvez seja por isso. Quem é que não precisa de um socorro divino? Todos nós já passamos, né? Eu acho que... Em algum momento da nossa vida. Exatamente. Eu acho que por isso essa música caiu no gosto popular. Exatamente porque ela pede um socorro quase que intuitivamente, né? E, pra teres uma ideia, essa música talvez seja a música mais gravada em Manaus. Ela tem, da última vez que eu fiz a contagem, ela tinha 16 gravações de Vento Norte. 16 cantores com cantaram... 16 artistas diferentes que escolheram o Vento Norte para gravar. Vento Norte para cantar. Então vai de Arlindo Júnior, Davi Assayag, Carlos Batata... Fafá de Belém não. Fafá de Belém ela não gravou, isso é um detalhe que ninguém sabe. Pega o microfone aqui pra gente falar também. Fafá de Belém falou pra mim, né, que quando ela escutou o Vento Norte foi muito engraçado. Ela tava no barco, acho que do Amazonino, e ela tinha feito Pássaro Sonhador, que era o nome do CD dela. É lindo, né? Que é o lindo, né? E ela queria me conhecer, né? E aí me procuraram lá em Parintins e, pô, a Fafá de Belém quer te conhecer e tal. Eu fui. Foi até o Roca que foi me pegar. E aí a gente chegou lá e tal, o Roca disse assim, mostra pra Fafá Vento Norte. Vento Norte. E aí era na época da fita cassete, né? Tava no carro do Roca, e o Roca foi lá, pegou. E aí eu passei assim um constrangimento, porque ela escutou Vento Norte e ela repetiu 2 vezes, repetiu 3 vezes. E aí quando a gente percebeu, as pessoas que estavam lá, ela estava chorando muito. Mas é uma música que toca muito. Quem observa a letra se emociona. E aí ela me deu um abraço, me deu um beijo tão carinhoso, mas ela não conseguia dizer uma palavra. Depois a gente se reencontrou e ela disse, José, eu preciso te falar um negócio. Naquela época eu ia gravar 2 músicas tuas, Pássaro Sonhador e Vento Norte. Só que o empresário dela era o Dodge Serena, né? E que era o empresário do Arlindo Júnior e do Davi Assayag. E ele não deixou a Fafá gravar na época Vento Norte, porque era música de trabalho com o Arlindo acontecer no Brasil. Ah, sim. Aí houve um problema e o Dodge Serena saiu e aí acabou, né? Um dia acontece, quem sabe, né? Agora, Zezinho, como é que foi? Isso é uma grande curiosidade que eu tenho. Ouvir Vento Norte no Bumbódromo, com aquela emoção de ser torcedor do Caprichoso. Quando ele começou a evoluir, eu me emociono muito, até hoje eu me emociono com o Vento Norte, com o Festival Folclórico de Parintins. Quando eu vi o Caprichoso evoluindo, essa cena... E o Marquinhos evoluindo. Essa cena é inesquecível, Marcos. Vou dizer, Júlio. É porque você me chama de Marcos Ventilário até hoje. Não adianta que ele não esquece o Marcos Ventilário, que é meu tio. Essa história é incrível. O Vento Norte tocou na segunda noite de 1996. E eu não sabia disso. Coincidentemente, não sabia que ia tocar naquele momento. Eu era o cardeal que rezava a primeira missa em Parintins. A gente estava naquele barco, das caravelas, Ramos, né? Oscar Ramos, eu, o Sérgio Viana. Tinha uma turma. E era muito engraçado, nós estávamos chegando a Parintins. E você eu era o cardeal Rickenhoff. Exatamente, que rezava a primeira missa, né? E aí quando, não sei se tu vai te lembrar disso, né? A Camila, filha do Assayag. Não, do Simão, né? Do Simão Assayag. Ela aparece, né, como se fosse uma estátua viva, né? E quando no final do ritual, o nome até hoje eu me lembro, Ritual da Posse da Terra. Ela aparece, né? E todo mundo acha que é uma estátua e ela começa a se mexer. E nesse momento que está cantando Vento Norte, dá uma ventania. Tu lembra disso? Sim. Eu tenho isso marcado, assim, como se Parece fosse como se fosse um aviso, né? E aí eu disse, não, essa música realmente ela é muito especial. Não, ela emocionou todos nós, né? E eu vou te contar um outro registro. O Pássaro Sonhador foi o nome do CD da Fafá de Belém, mas foi também o nome do CD do Arlindo Júnior. E eu tava no Nostalgia, era o lançamento do CD Pássaro Sonhador. E eu tava com Oscar, tava com Edson da Uana, eu tinha comprado um camarote Serginho Monteiro de Paula. E eu não sabia, novamente, é sempre a surpresa, né? E aí o Arlindo, né, disse assim, ele parou o show,
ele disse assim: agora eu vou cantar pela primeira vez uma música que essa música vocês podem ter certeza vai virar um hino do Caprichoso. Eu não sabia qual era a música. E para minha surpresa ele cantou Vento Norte. E assim, vai mais uma... Isso é verdade, né? Isso virava até motivo de brincadeira. Quando o Arlindo tocava Vento Norte na TV Lândia, eu não aguentava, eu chorava muito. É difícil, quem sabe realmente essa história do Porque essa história é muito forte para mim, a maneira como foi feita. A maneira, né? E a homenagem que foi feita. A parte que eu falo do meu pai e, né, a melodia, a parceria com o Ariosto Braga, um ser humano brilhante. Maravilhoso. Inteligentíssimo, maravilhoso. Um abraço ao meu amigo Ariosto Braga, que fez junto comigo o Vento Norte. Mas você faz parte de um movimento que revolucionou a composição bovina, né? Vamos dizer assim. A partir de 94, vocês conseguiram movimentar essa cena bovina com novas composições, e vocês eram revolucionários da época, né? Modificavam assim, tudo que já se tinha se ouvido no Bumbódromo de Parintins, né? Tudo que vocês tinham tocado. Qual foi a importância dessa tua presença, juntamente com outros companheiros, nesse movimento que muda a cena do boi? Muda tudo aquilo que a gente ouvia em relação à boia, tudo que a gente era acostumado a ouvir com charango, não é mais do que. E aquilo ali que vocês introduziram novos instrumentos, né, nas composições, né? Isso aí, Júlio. Primeiro, obrigado aí também pelo convite, né? O Canto da Mata 94 surgiu assim, o Canto da Mata foi um divisor de águas, né? Foi um grande divisor de águas, eu sempre falo isso. Porque o Canto da Mata nasceu assim com uma outra concepção, né? A gente tinha um olhar assim da história do boi completamente diferente, uma coisa mais comercial, porque a gente sempre trabalhou esse lado comercial. Eu dizia na época, né, que vocês eram a Madonna do boi, porque era diferente, né? Eu costumo dizer que o samba, ele é aquele samba de raiz, né? E o boi bumbá tem o boi bumbá de raiz e tem essa vertente comercial. Então o pagode veio através do samba, né, que é essa vertente comercial, né, o pagode. E era essa nossa ideia de vender o ritmo. A gente estava muito preocupado com o folclore lá de dentro de Arena, porque isso já está consolidado, né? O boi de Arena está consolidado. A gente precisava divulgar, expandir esse ritmo fora do Brasil. Então por isso que a gente veio com essa ideia de colocar teclado, o baixo, um charango, aquele violão batido que o Alex Ponte fazia, né? Era diferente, Na verdade, o que eu posso falar sobre isso, Júlio, se tu me permite, eu acho que tudo tem uma questão, tem uma mão invisível de Deus, né? O Canto da Mata reuniu, né, jovens, todos eram jovens na época, mas todos de grande talento. Então, por exemplo, tinha o Alcio Anselmo, tinha o Alex, tinha o Nil, Geraldo Brasil. Quer dizer, foi uma mão, sabe, que de repente colocou esses jovens. Se unir aqui que vocês vão fazer um trabalho. Fazer uma coisa diferente. Então, o lado pop do boi, né? Você falou assim, o lado pop do boi. Quer dizer, que foi quando realmente a coisa tomou uma proporção, né, impressionante, veio com o Canto da Mata. O Canto da Mata é o grande divisor, tanto que o CD do Canto da Mata continua guardado. E é uma coisa assim, né? Eu não consigo baixar na internet, eu deixo lá o CD do Canto da Mata autografado. A minha relação com o Maílson é desde essa época, né? Em 94 a gente se conheceu através do Arlindo Júnior, ele fazia parte da banda. 95, né, foi quando entrou o Pássaro Sonhador, e um pouco tempo depois a gente fez a nossa primeira música, que eu queria que o Maílson desse uma palhinha. Maílson, então vamos lá. Vai lembrar dela. Vamos lá, pode deixar. O Maílson lembra mais? Vamos. Olha, foram tantas composições, foram tantos momentos bons. São mais de 50 músicas, só eu e Maílson. 50 músicas? Mais de 50 músicas, só nossa. A floresta se prepara para o grande ritual. As tribos todas reunidas numa grande adoração. Pajé vai invocar, a nossa estrela vem brilhar. Presciente feiticeiro, vai o espírito profético. A floresta é um mistério revelador. Mas ervas e cipós, superstição, a proteção da jiboia.
a esperteza da onça. Oh, 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 a visão do gavião no romper do escuro da escuridão. As suas mãos esconde seu rosto, solta pajé, dança pajé, teus olhos de fogo iluminando a noite. Brilha o pajé, as suas mãos esconde seu rosto, solta pajé, dança pajé, teus olhos de fogo iluminando a noite. Brilha o pajé. Agora, que performance fantástica o Valdir Santana conseguiu dar essa música, essa toada, né? Valdir é incrível. Você lembrou, na época do Valdir isso aí, não foi? Ele sabia interpretar o personagem do pajé brilhantemente, ele sempre soube, né? Que ele se envolvia, né? Ele incorporava o grande pajé, né? No grande ritual, porque né? Eu digo assim, né? O diferencial do Valdir, né, é porque além de toda a coreografia, a leveza dos movimentos e tal, eu te digo isso porque eu tava lá quando ele defendeu essa música, né? Ele incorporava, tá entendendo? Era o olhar, eram os detalhes. O olhar, entendeu? ele sempre era como se realmente ele a cênica, ele se envolvia na cênica. Ele se envolvia na cênica, ele era o pajé. Ele era o próprio pajé, ele era o espírito, né? Ele vinha assim incorporado. Com muita paixão, né? Era uma coisa assim muito forte, né? E até hoje ele vai ficar assim perpetuado como um dos grandes pajés do Caprichoso, como a Daniela Sayag, como a Daniela Sayag, como o Item Cunhaporanga, como a Vanessa Gonçalves no Sinhazinha da Fazenda, no Garantido, e outros, como Paulinho Faria também, como apresentador, e outros que partiram ou deixaram o boi, mas ficaram gravados nas nossas memórias pelas grandes performances, nas grandes apresentações. A gente viveu isso, né, Júlia? Ainda bem que nós vivemos isso. Aos 60 anos, ainda bem que eu tive muitas emoções. Eu vou fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco retorno. Tem mais em comum aqui. A gente continua falando sobre o Festival Folclórico de Parintins com o Ailson Mendes e o Zezinho Cardoso. Até daqui a pouco. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O cadastro e recadastro da meia passagem 2024 já começou. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br e preencha seus dados. Obrigado, motora. Você pode pedir a entrega do cartão Passa Fácil pelo WhatsApp e receber na sua casa. Fácil, né? E fique ligado no prazo. É até o dia 29 de fevereiro. Meia Passagem 2024. Fácil cadastrar, fácil receber. Prefeitura de Manaus. O trabalho na mobilidade não para.
Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Retorno com o programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação, e a gente continua dando esse grande destaque, a ênfase ao Festival Folclórico de Parintins. E a gente está fazendo hoje uma espécie de viagem ao passado com o Maílson Mendes e o Zezinho Cardoso. Não que eles sejam idosos, mas são experientes, são pessoas que passaram pela seara bovina e continuam na seara bovina com muito entusiasmo. Posso definir o que tu falaste? Pode. Nós não somos velhos, somos jovens nós somos de uma época distante. Ah, somos jovens. Nós somos vintage. Hoje em dia nós somos vintage, né? Então a gente é vintage. Vintage. Aí, aproveitando que o programa fala sobre exatamente o que tu falaste, da saudade de Parintins, da volta a Parintins, eu e mais o Alcio e o Heliberto Barrão, que fizemos uma música que eu acho que talvez seja a música mais icônica que a gente tenha feito. Desse quarteto, né? Dessa formação artística. Né, aconteceu uma situação muito difícil e eu disse assim, meu Deus, que sentimento é esse que leva uma pessoa até morrer por amar tanto Parintins? E aí a conclusão óbvia, e isso é um fato, tu conhece bem, não conheço ninguém que goste mais da sua terra do que o parintinense. O parintinense, ele tem esse sentimento, eu acho, Zezinho, você me desculpe, pode me corrigir, que por ele ficar muito próximo do Pará, o paraense ama a sua terra, né? O paraense, ele o melhor açaí é o dele, o melhor pato do tucupi é o dele, o melhor maniçoba é a dele, melhor tudo é dele. Tem uma influência muito Então, grande. acho que o parintinense herdou isso, pouco do paraense. Mas tem um detalhe, isso aí foi uma pesquisa que eu fiz. Você fez a pesquisa? Por que desse amor incontido? Né? Porque o parintinense, primeiro que Parintins é uma cidade encantada, né? Aquilo ali é um portal, né? Da alegria, de um plano espiritual especial, eu não tenho dúvida disso. Tanto é que eu amo Parintins. E não nasci em Parintins. E essa é a grande ironia de ter feito essa letra. Eu não sou parintinense e as pessoas perguntam como é que um cara que não viveu isso pode falar sobre isso. Aí eu vou contar a história. Eu disse, mas que sentimento é esse aí? Por quê? E o Maílson, como quase todo mundo, é exemplo disso. Quando termina o ensino fundamental, né, o 2º grau, o parintinense tem que ir embora da sua terra. E é o momento que ele é mais feliz em Parintins. Ele está com 17, 18 anos, ele tem que se aventurar ou para Belém ou para Manaus. E ele tem que largar as amizades, tem que largar a família, tem que largar o conforto. E eu disse, meu Deus do céu, isso é uma catarse. É uma catarse que como consequência, traz esse amor fanístico, né, por Parintins. E aí eu cheguei com o Heliberto é de Altazes, e o Heliberto tem uma outra história. Por exemplo, ele foi até mais grave. O Heliberto, ele fez o primário, como não tinha o ginásio, ele repetiu o primário 2 vezes. Só para não sair de Altazes? Não, porque não tinha o que fazer. Não tinha ele fez o primário 2 vezes. Ele foi o único que tem escolaridade 2 vezes. E hoje é um dos maiores poetas nossos, né? Então ele aprendeu bastante fazendo o primário. Ele é um senhor da língua, né? E aí eu disse, Heliberto, eu tenho uma música que é isso, é o fanismo. Aí o Heliberto, bora fazer agora. Eu disse, não, eu não tenho condições de fazer essa letra agora. Eu só tenho um título, que é Tempo de Trapiche. Que é exatamente o momento da pessoa que pega o barco e vai embora. E vai embora, né? E as pessoas não sabem muitas vezes o que é um trapiche. Trapiche é o porto, É né? o porto, aquele porto de madeira, né? Uma vez a Etelvinda Garcia falou assim, você sabia que os ventilários eram donos dos trapiches de Manaus? Aí muita gente não sabe o que é um trapiche, né? O trapiche era lá na frente, né? É o trapiche... E tem aqui em Manaus o trapiche da rainha, né? O trapiche da princesa, rainha, da princesa, E aí eu disse assim, Heliberto, eu preciso de uma semana para poder saber o que é esse sentimento
E aí você mergulhou nessa pesquisa? Aí a pesquisa era muito simples. Eu fazia 2 perguntas. Eu perguntava para a pessoa, né? Você lembra o dia que você foi embora de Parintins? Aí logo em seguida. E quem foi que respondeu essa pergunta? Não, todas as pessoas que eu conhecia de Parintins eu fazia essa pergunta. Uma pessoa me respondeu de maneira muito forte. Ela disse: José, antes de eu dobrar a esquina da rua, eu já sabia as caras que eu ia ver nas janelas ou nas cadeiras de macarrão em frente da casa. E quando eu vim para Manaus, eu não conhecia nada. O saudoso Edson de Oliveira, o maravilhoso Edson de Oliveira, né, ele disse assim: José, quando eu vim para Manaus, eu fiquei 2 noites deitado no banco da Praça da Saudade, esperando uma vaga na Casa dos Estudantes. Que era ali na Rua Barroso. Rua Barroso. Então, tu imagina que... Aí eu disse assim, olha, Liberto, só que o desafio é o seguinte. Como o tema é muito difícil, a gente tem que fazer a letra toda em metáfora, para não ficar piegas. E eu tenho certeza que quem é parintinense vai entender essa letra. Resultado, toda vez que a gente canta essa música, as pessoas choram, né, Maílson? E hoje, eu não sei se isso é positivo, eu acho até que é positivo. Né, as pessoas, né, quando vão se despedir, na hora de fechar o caixão, a música que toca é sempre essa. Lá em Parintins. Aqui em Manaus. Aqui em Manaus também. O Edson de Oliveira, o filho dele, o Marquinhos, pediu para que na hora que fechasse o caixão do pai, tocasse essa música. O Maílson tocasse, né, lá na UAB. Foi uma choradeira assim. E o Edson foi uma das pessoas mais importantes da advocacia amazonense. Brilhante, né? Brilhante. Foi presidente da OAB, aí veio de Parintins, fez história, era um homem muito elegante, né? Um homem muito conselheiro muito distinto, federal, né? Um homem muito uma voz postada, bonita. E aí o Maílson vai cantar pra gente Tempo de Trapiche, agora com detalhe, ela é toda em metáfora. Por exemplo, o sol já ia distante, ou seja, tá passando a hora de ir embora. Profundeza dos olhos meus, a pessoa tá chorando, sim, não quer partir. Não, eu acho que... E o refrão, tempo de trapiche é fisgar o destino. Você não sabe se vem algum peixe ou se vem alguma coisa. Na curva do rio. O Davi Assayag gravou, né? O Davi tem uma história bonita com essa música, né? Ele gravou essa música e até conversei com ele semana passada sobre isso, ele lembrou. E num momento lá, ele estava no aquário colocando a voz e ele parou. E aí a gente pensou, ele esqueceu a letra. Ele estava emocionado, chorando. É porque você mergulha, né? E aí ele falou para mim agora, semana passada, no podcast que eu participei, que quando ele estava cantando, ele lembrou da mãe dele, né? Lembrou de tudo aquilo que ele quando ele veio de Belém para Manaus, né? Foi Belém para Manaus, né? Não, Belém, Parintins, Manaus. Belém para Manaus. Belém, Parintins. E esse aqui é assim, porque eu acho que talvez tenha sido uma das letras que eu mais gostei de ter feito. Porque ela fala toda esse sentimento e para mim, que não sou parintinense, é a maneira que eu tive de homenagear uma terra que eu gosto tanto, de homenagear as pessoas que eu amo tanto, né? E mostrar em termos de uma letra e o respeito pela cultura de tantos deles. Momentos maravilhosos que eu vivi em Parintins. Que nós vamos continuar vivendo. Com certeza. Maílson, vamos lá com o Tempo de Trapiche. O sol já ia distante, rastro de luz errante, as águas do meu Amazonas, encrespadas pelo vento, rebojo do meu sentimento, saudades de Parintins, saudades de Parintins, saudades de Parintins, rebojo do meu sentimento, saudades de Parintins, saudades de Parintins. Tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. Tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. É navegar a sorte, levando no peito o porto de onde partiu, de onde partiu. A voz calada, profundeza dos olhos meus, é correnteza que me guia,
Meus amigos, voltarei um dia. A voz calada, profundeza dos olhos meus, é correnteza que me guia. Meus amigos, voltarei, tempo de trapiche é fisgar o destino na curva do rio. Eu vou voltar. Meus amigos, voltarei um dia. Eu vou voltar. Meus amigos, voltarei um dia. Mas existem pessoas que fazem parte da nossa infância, da nossa vida. Hoje eu estava vendo uma foto daquelas ridículas com a bandeira atrás, que a gente tirava assim com a mão. Aí são coisas que a gente marcam na vida da gente, né? Eu acho que é o sentimento de todo parintinense, toda pessoa que deixa a sua terra tem, né? Quando aqueles amigos ficaram, né? Que você fez o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Eu tenho amigos que eu fiz o primeiro ano, que é o Érico de Esterro e Silva, a Verena Frota. E eu me lembro daqueles momentos que nós tivemos. Nós já temos agora 60 anos, eu tenho. A Verena tem um pouquinho mais, o Érico um pouquinho menos. Mas a gente lembra dessas coisas, né, que fazem parte da nossa vida. Eu acho que uma das coisas que todo mundo deve ter saudade de Parintins é do tacacá da Dona Maria, da Frei do Brandão. Eu acho que aquilo ali, a Dona Maria foi embora, mas aquele tacacá da Dona Maria na Frei do Brandão faz parte das nossas memórias afetivas. Eu acho que do Maílson... O paladar, o cheiro, ele resgata essa lembrança afetiva de maneira muito forte. Muito forte, né? Muito forte. É a saudosa Dona Maria, né? Dona já Maria, falecida. Tacacá, mas lá deixou os netos, as netas, todos estão lá. Continuam com o tacacá no mesmo local. Na frente do Brandão. Na frente do Brandão. E tradicional tacacá da frente do... Vamos tomar um tacacá da frente do Brandão. Eu acho que é uma das paradas obrigatórias que a gente tem em Parintins, né? Em qualquer momento que a gente vá a Parintins, principalmente agora na temporada bovina, né? Parintins para mim ficou um pouco mais difícil, né? Com o lance da Covid e com a partida de muitas pessoas queridas, né? E não é que Parintins tenha ficado mais triste, né? Eu não diria isso. Né? Eu diria que Parintins ficou mais forte para mim, né? Porque quando eu chego lá, eu vou dar um exemplo. Todo mundo sabe, né, o quanto eu sou caprichoso, mas eu tirava um dia da minha estadia em Parintins para ir lá com Emerson Maia. Grande Tuxaua, grande Tuxaua. Era para me reverenciar a figura aquele poeta maravilhoso, entendeu? O Emerson tinha uma inteligência, uma cultura. Aí tu imagina chegar lá em Parintins e não encontrar mais o Careca. O Careca, o J. Carlos Portilho. Zé Carlos Portilho. E outros que partiram. Arlindo Júnior. Né? E aí fica uma coisa mais difícil para mim. E a única coisa que a gente pode compensar isso, Júlio, isso é uma coisa minha, né? Eu não sei se é uma desculpa que eu arranjei para mim mesmo para poder superar, mas a única maneira que eu tenho, né, para compensar tantas perdas é, de uma certa forma, cultuar elas vivas no meu sentimento. Isso eu consegui transformar numa letra de uma música. Quando da Covid, né, e começaram as pessoas partirem, né, eu fiquei realmente mal. E eu disse assim, meu Deus, eu tenho que me consolar, eu tenho que me confortar. E, de repente, a gente não tem ideia da noção daquilo que a gente escreve. É como um pássaro sonhador, como um vento norte, né? Que tantas pessoas, né, vêm e falam comigo quanto que o vento norte fez bem a elas. Quanto o pássaro sonhador mexeu com a emoção delas. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido, né? De homenagear essas pessoas que partiram, mas como diz o Emerson Maia, partiram para ficar. E elas vivem hoje em mim, né, porque eu cultuo isso. E eu, né, aproveitar que a gente está falando de Parintins, eu queria fazer essa homenagem, Júlio, se tu me permite. O Maílson vai cantar? Vai cantar. Vamos lá. Essas pessoas
Tem que lembrar da letra da música. Olha, isso aí não é idade, não. É assim mesmo. Agora, Zezinho, sabe o que é mais interessante? Que o grande Tuxaua, o Emerson, era garantido. Mas, para mim, o maior poeta de Parintins. Era de um respeito pelos outros. Né? Eu me lembro que uma vez, quando deram para ele, assim, quando ele apresentou assim, estrelas no meu chapéu, aí disseram assim, essa toada não pode entrar porque estrela é do Caprichoso. Ele disse, agora o Caprichoso virou do céu. Olha, eu ri, aquela coisa de Emerson Maia. O Emerson tinha uma sabedoria fantástica. Ele dizia assim, hoje vai chover, Júlio. Eu digo, como é que tu sabe que vai chover? Ele disse, o Rio Amazonas está muito agitado. Vem aí chuva. Ali na marina sabia, dele, né? Ele olhava aquilo ali. Tanto é, Júlio, que pouco eu falava quando eu estava com o Emerson, eu só queria realmente escutar, entendeu? Era uma delícia. Então vamos lá cantar. Essa música é uma homenagem a essas pessoas. Tu vais cantar? Não. Então é o Maílson que vai cantar. A luz da amizade afasta a escuridão, traz no ombro amigo, acolhedor abrigo, terreno fértil do coração. A saudade não esquece e o tempo em nós fortalece. Jovens de uma época distante, seguimos adiante na força da fé, na lança do tempo. Somos esperança, eterna aliança, de caminharmos juntos no pensamento e no querer bem deste sentimento. Somos caprichosos por opção, a alegria é condição, a estrela da nossa união, clara correnteza, azul a certeza, somos irmãos por opção, o amor é a condição, amigo de rara nobreza, ilumina a nossa celebração. É o bem que faz o bem e ficar bem é o nosso grande bem. Saudade que faz bem, eterno bem que faz o bem e ficar bem é o nosso grande bem. Saudade, saudade que faz bem. Saudade que faz bem é porque está vivo dentro da gente aquela pessoa. É verdade. Zezinho, obrigado por estar aqui conosco, a gente dividindo esses momentos tão importantes. Eu me emocionei muito porque a gente faz um retorno ao passado e vê quantas coisas boas a gente viveu, né? Acho que o Maílson também, eu sou mais velho, aqui eu tenho 60 anos. E nós temos 60 anos, nós nascemos em 63, os dois. 63, então, de janeiro. Eu sou de julho, né? Então a gente vê quantas coisas boas nós já vivemos. Tomara que as futuras gerações também possam aproveitar como nós aproveitamos o boi, a cultura, o festival folclórico, fazendo sempre boas atividades culturais. Eu acho que cabe a gente, né, naquilo que é possível, passar para a nova geração, né, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente viveu, né, para que elas pelo menos tenham a curiosidade de buscar, né? É que nem caçador de pérolas. Para você pegar a pérola, você tem que mergulhar. Tem que ir lá. Maílson, obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, né? Há muito tempo que a gente não se via, né, pessoalmente. Mas obrigado Zezinho também pelo convite aí. Foi ótimo. Foi ótimo, bom demais, né? Nós fizemos uma sala de visitas da moda antiga. Daqui a pouco eu retorno, tem mais programa em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação. Atenção! O governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e
tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Se ensinamos respeito, cultivamos igualdade. Se ensinamos amor, estimulamos compaixão. Se ensinamos com criatividade, promovemos transformação. Se ensinamos como se planta uma semente, semearemos o futuro do planeta. Pinóquio Centro Educacional e Colégio Marta Falcão. Ensinar é cuidar. Atenção! O Governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. O cadastro e recadastro da meia passagem 2024 já começou. Acesse estudantes.manaus.am.gov.br e preencha seus dados. Obrigado, motora. Você pode pedir a entrega do cartão Passa Fácil pelo WhatsApp e receber na sua casa. Fácil, né? E fique ligado no prazo. É até o dia 29 de fevereiro. Meia Passagem 2024. Fácil cadastrar, fácil receber. Prefeitura de Manaus. O trabalho na mobilidade não para. Atenção! O Governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Atenção! O Governo do Amazonas orienta. Vacine sua família, em especial os menores de 15 anos. Crianças e adolescentes precisam se imunizar contra o HPV e tríplice viral. Não baixe a guarda. Grupos prioritários têm que se vacinar contra a gripe. E se você tem 18 anos ou mais, tome a bivalente contra a Covid-19 e reforce a proteção. Vá ao posto mais próximo. Vacinas salvam vidas. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Estou retornando com um programa em comum pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação. Existe uma técnica agora de emagrecimento para que você melhore a sua saúde. E não é uma questão de estética, não, porque às vezes existem pessoas magras que têm diversos problemas de saúde. Existem pessoas gordas que nunca tiveram qualquer problema de saúde. Mas evidentemente que tem um momento da vida da gente que a gordura, o excesso de peso prejudica a nossa coluna, o nosso joelho, as nossas articulações, enfim. Estou aqui com o Dr. Tiago Paiva, que trouxe para Manaus uma técnica que tem feito muito sucesso, vamos dizer assim, mas não é por questão de estética, e sim de saúde, doutor. A gente fica falando de estética, de beleza, de modelos, daqueles padrões ditados pela sociedade, mas quando nós sabemos que a saúde é mais importante que qualquer padrão ditado pela sociedade, em qualquer tempo de vida, em qualquer tempo do mundo, não é? Principalmente o mundo moderno exige que a gente tenha saúde. Exatamente. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa. A obesidade é um problema de saúde no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, né? Hoje o que mais tem em termos de procura a nível de consultório são os pacientes que queixam, como você já mencionou, dor nas articulações, é um diabetes que está descompensado, é uma hipertensão que está descompensada, né? Uma série de fatores. Então, essa técnica que se chama gastroplastia endoscópica é a possibilidade, mais uma possibilidade que esse paciente vai ter de emagrecer
através de um procedimento que é feito através de endoscopia, sem a necessidade de cortes, sem necessidade de furos e em regime de day hospital. O paciente realiza o procedimento e vai para casa. E volta às suas atividades. Vai para casa e 2, 3 dias no máximo depois do procedimento retorna às suas atividades laborais. Agora, doutor, nem todo mundo está apto a fazer esse tipo de procedimento, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim: eu quero emagrecer, eu vou fazer essa cirurgia, essa intervenção cirúrgica. Mas nem todo mundo pode ser candidato ou candidata a esse tipo de procedimento. Eu já até brinquei ainda agora, ele vai para academia, fecha a boca, faz outro tipo de atividade, mas não precisa passar disso. Por isso, né? Não é que seja não tem nenhum perigo, não tem nenhum problema, não. O médico também tem a responsabilidade, o senhor também tem a responsabilidade de examinar o paciente, ver todos os exames, se pode fazer, se não pode fazer, porque não existe essa história de assim, eu quero fazer, eu vou fazer porque eu quero ficar com um corpo bonito, não é? Júlio, perfeito. Eu, inclusive, já perdi alguns pacientes, né? Porque eles chegavam... Por ser sincero, falou, o senhor não tem necessidade. Na verdade, não é nem necessidade, é uma indicação técnica. É indicação médica, como profissionais, né? Nós, como profissionais da saúde, nós temos que ser extremamente éticos e corretos em tudo que a gente propõe para o paciente. Sim. E na gastroplastia endoscópica é exatamente esse o nosso protocolo, sempre. Então, às vezes, o paciente chega e não tem o critério técnico, que seria o quê? Um índice de massa corporal, que é o peso do paciente... do estabelecido, dividido pela altura ao quadrado, acima de 30. Então esse seria o nosso pilar para poder falar: o senhor tem critério técnico, ou a senhora, para realizar o procedimento, que é a gastroplastia. E quem pode realizar esse tipo de procedimento? O senhor já falou com o diabético e outras pessoas que estão acima do peso. Mas existe uma idade mínima, uma idade máxima para você realizar esse tipo de procedimento? Porque pessoas que têm mais de 80 anos, eu acho que é desnecessário passar por um risco cirúrgico desse, né? E pessoas que têm menos de 10 anos, eu acho que nós temos pessoas... Eu fui, por exemplo, uma criança gordinha, porque naquela época, eu venho de uma época onde criança feliz, criança saudável era criança gordinha, né? A gente tinha que tomar biotônico Fontoura, tinha que tomar calcigenol irradiado e outros produtos, né? Então, gordinho era sinônimo de saúde naquela época. Existe uma idade mínima e uma idade máxima para você? Existe ser candidato ou candidata? Existe sim. Nós temos hoje o Consenso Brasileiro de Gastroplastia Endoscópica. São vários, os maiores especialistas do Brasil se reuniram e elaboraram um consenso, que são esses critérios em relação à idade do paciente. Normalmente os pacientes com faixa etária acima de 18 anos e menos de 70 anos, então nesse intervalo de faixa etária. Por quê? Como você muito bem disse, se o paciente tem 80 anos de idade, então você sempre tem que pesar o risco-benefício de qualquer procedimento. E por mais que a gastroplastia endoscópica seja um procedimento minimamente invasivo, existe ali o perigo, os seus riscos, o inerente de qualquer procedimento, né? Por menos invasivo que ele seja. Então é importante sempre você analisar bem, colocar na balança o risco-benefício que esse procedimento vai proporcionar para o paciente. A academia continua sendo um grande aliado ao manter o corpo, a saúde humana, porque parece que descobriram de uns tempos para cá a academia, né? Todo mundo diz assim que muita gente ficou correndo para a academia, muita gente quer ter o corpo bonito, muito pelo contrário. Hoje em dia, a academia é um dos grandes aliados do corpo perfeito, da saúde perfeita, né? É recomendável realmente que você pratique exercício em qualquer época da sua vida? Júlio, isso é uma coisa extremamente importante, né? Nós sabemos que a atividade física, não só para a obesidade, ela faz bem para a saúde de uma forma global, de uma forma geral, né? Mas em se tratando da obesidade especificamente, o que acontece? Nós temos 5 pilares para o tratamento da obesidade, que são os pilares que eu chamo de fundamentais. O primeiro pilar é o paciente querer mudar o seu estilo de vida. Tiago, e esse mudar o estilo de vida? A academia faz parte de um desses pilares. Atividade física. Ele tem que tomar essa decisão. É como se fosse da pessoa. É como se ele fosse só aquelas pessoas praticamente que eu analisando assim que passam pelo abandono da droga, né? Você tem que tomar essa decisão de deixar de consumir bebida alcoólica,
de consumir outro tipo de droga entorpecente, e assim como você tem que tomar essa decisão de ter um corpo saudável. Perfeito, exatamente. Muita gente procura achando que tudo que existe hoje em termos de tratamento da obesidade, que existe hoje em evidência, as pessoas acham que talvez seja uma busca por um milagre. Não é isso. Não é isso. Tudo que nós podemos oferecer de benefício para o paciente obeso, para que ele perca peso, é todos esses pilares que nós conversamos. Aí é academia, uma dieta adequada, sempre orientada por um nutricionista. O nutricionista, porque... Um psicólogo para orientar a questão emocional. Nós sabemos que, na grande maioria das vezes, o paciente pode ter ali algum processo de compulsão alimentar. São os distúrbios alimentares, Exatamente. A atividade física que nós já mencionamos, o nutricionista, o psicólogo e o auxílio do médico. E a família também, eu acho que é importante, não é, doutor? Porque a família tem que estar ali também reunida para dizer assim, nós vamos ajudá-lo a você a sair desse problema grave, né, de obesidade. Exatamente. Júlio, eu até brinco com os pacientes. Normalmente eu chamo toda a família para compartilhar esse momento, né? Dar a indicação, explico como é feito o procedimento. E é interessante. Antes do procedimento cirúrgico, o paciente já tem que começar a mudar o estilo dele, tanto na parte da alimentação quanto na realização de atividade física. E acaba que os demais membros da família acabam emagrecendo junto. E eu sempre friso o seguinte, não adianta eu querer, eu estar focado, e aqui do meu lado tem alguém tomando sorvete, tomando Coca-Cola, tomando sorvete, comendo uma pizza. Não vai dar certo. Nós, comendo um x-salada bem gorduroso. A família tem que estar junto com o paciente. Nós tem que ser um trabalho em equipe. E a família é parte dessa equipe. Existem crianças que foram obesas e conseguem superar isso com o passar do tempo, sem precisar de muitos médicos, muitos remédios, muitos tratamentos, doutor? Júlio. É difícil, porque tem gente que diz assim, esse meu filho vai ser obeso a vida toda, vai ser difícil casar, ou então minha filha vai ser difícil casar. Existe aquele bullying, né, que é feito na escola, né, uma pessoa que é gordinha, o menino que é gordinho, a menina que é gordinha, né? Exatamente. Inclusive, hoje atualmente, né, eu recebo uma das queixas dos pacientes que eu tenho também, chama-se exclusão social. A exclusão social é grande, né? Grande. Tiago, eu era chamado para participar dos eventos, hoje eu não sou mais chamado porque eu tô gordo, não é qualquer roupa que me serve. Eu sento numa cadeira, eu quebro a cadeira. Então, assim, chama-se exclusão social. Então, isso realmente mexe com a pessoa e, na grande maioria das vezes, esse é o start que essa pessoa precisa, infelizmente, para tomar essa decisão na vida. Eu preciso mudar meu estilo de vida. Mas passa por um tratamento psicológico também, aí, Passa. doutor? É aquilo você que eu é falei, obrigado a procurar também um psicólogo, um profissional que dê esse acompanhamento para te ajudar? Durante todo esse tratamento, um dos pilares que nós conversamos é o acompanhamento com o psicólogo. Pela questão social, pela questão da compulsão alimentar e outros distúrbios que também estão envolvidos aí com ganho de peso. A Covid, ela nos manteve muito tempo em casa, né? Eu acho que os iFoods, o fast food, os restaurantes foram grandes aliados das nossas vidas, né? Os supermercados, enfim. Nós começamos a aprender a receitas e ver mais programas de culinária, de gastronomia e testar esse gosto por cozinhar, né? E isso aumentou muito a população de obesos no mundo? No mundo aumentou, com certeza, isso é fato. Todo mundo enclausurado, todo mundo pedindo a comida em casa, ninguém mais saindo para praticamente fazer nada, aquele isolamento social quase que completo, né? E isso é notório no consultório. O nosso percentual de atendimento em relação ao paciente obeso aumentou de forma significativa, justamente no período pós-pandemia. Existem alguns produtos que o mercado colocou aí que nós consumimos bastante, que são as massas, as gorduras, e a gente nunca sabe o que é realmente bom para consumir. Como é que uma pessoa que quer manter uma vida saudável, quer manter um corpo saudável, não tem dinheiro para se livrar desses miojos da vida, que a gente cai em tentação, principalmente quem é solteiro, aí não tem nada, eu vou comer um miojo, aí coloca aquele pozinho lá que todo mundo diz que é um grande vilão. Um grande vilão ali da vida de todo mundo, aquele pozinho do miojo, né? Você pode até comer o miojo, não precisa colocar esse pozinho, né?
Como é que a pessoa pode não cair nessas armadilhas, doutor? Como é que ela pode se policiar em relação a todas essas tentações do mundo moderno, contemporâneo? Perfeito. Júlio, isso é um tema que é extremamente relevante, né? Essa questão da alimentação. E na região norte, nós temos uma benesse de Deus, que é a questão dos peixes, da carne branca principalmente. Que mesmo o paciente, né, carente, tem como ir na feira, comprar ali o seu peixe por um valor que é mais em conta. É uma carne saudável, uma digestão fácil, boa em nível proteico e aporte calórico pequeno. Então, além de ser saudável, extremamente saudável, as frutas, as verduras de uma forma geral, os legumes, o peixe, que nós somos, graças a Deus, muito bem servidos aqui na região norte, né, no Amazonas, aqui em Manaus, seria aí uma grande dica para o paciente fazer uma alimentação saudável e com qualidade. E o pão é um grande vilão na vida da gente, né? Exatamente. O pão é o grande vilão para uma pessoa diabética, né? Exatamente. Paciente que é diabético, paciente que tem doença celíaca, né? Paciente que tem uma digestão mais difícil, a gente recomenda não consumo do pão, ou se for consumir o pão, que seja consumido em pequena quantidade ou integral. As bolachas, elas são produtos bons de consumo ou não? As bolachas, desde que não sejam elas recheadas. As bolachas que têm recheio, água e sal, você pode consumir, não tem problema. As bolachas integrais, né? Agora, as bolachas que contêm recheio, porque naquele recheio é constituído de uma série de substâncias, manteiga, acidulantes, conservantes, uma série de substâncias que são danosas ao nosso organismo. Como é que o consumidor pode escolher o produto que ele vai consumir quando ele chega no supermercado? Ele tem que ir com uma listinha. Perfeito. E ver lá o que o seu nutricionista indicou e o que você vai passar a consumir depois que faz uma cirurgia como essa, faz uma intervenção cirúrgica como essa. Exatamente. Durante todo o preparo que o paciente vai fazer para o procedimento, ele passa previamente por uma avaliação rigorosa com a nutricionista. Por quê? Esse paciente, desde o primeiro momento que ele sai do hospital, pós-intervenção e chega na sua casa, ele já vai estar preparado e orientado exatamente em relação ao que ele pode ou não consumir. Então, tudo isso é feito previamente ao procedimento. Tudo isso vai ser instruído previamente ao procedimento. Existe o dia do lixo, realmente, como as pessoas dizem, que tem o dia do lixo, que a gente é liberado para comer tudo, que a gente pode comer tudo? Júlio, é assim. Esse dia do lixo é que é perigoso. Assim, a recomendação técnica é que a gente sempre faça de forma habitual uma alimentação saudável. Mas tem muita gente que fala, vai ser o dia do lixo, eu vou abrir uma exceção. Só que às vezes a exceção se torna uma coisa recorrente. E aí quando se torna recorrente que é difícil, né? Vai ter dano pro trato digestório, aí a pessoa vai ganhar peso. Então, se você quer ter uma qualidade, tanto do aparelho digestivo quanto da manutenção do seu peso, sempre fazer uma alimentação saudável. Como é que a pessoa sabe que seu estômago não está respondendo a uma boa alimentação? Existe assim um indicativo que você deve procurar logo um especialista? Existe sim. Por exemplo, paciente que consome o café, consome o chocolate, né? Normalmente, depois que tem alguma patologia do trato digestivo, ele vai queixar azia, queimação, pode ter refluxo. Então, o próprio paciente já chega te relatando isso no consultório. Ingeri tal alimento e comecei a sentir um desconforto. Normalmente aqui nessa parte alta do estômago, né, que a gente chama de região epigástrica. Então, isso é bem característico. Então, antes de fazer qualquer tipo de procedimento, você tem que procurar um gastro, tem que procurar um técnico, tem que procurar um médico especialista para que faça esse exame. E essa cirurgia só pode ser realizada em paciente que tem indicativos para realizar a cirurgia. Eu vi agora uma pessoa ali dizendo assim, eu vou fazer isso para emagrecer, mas não é assim não. Exatamente. O Thiago tem responsabilidade, né? Não é para emagrecer não. Perfeito, a gente tem que ser criterioso, nós temos que ter critérios técnicos, mesmo porque quando a gente faz um procedimento existe a possibilidade de complicações, apesar de que a gente tem que se cercar. Um dos grandes cuidados que todo médico deve ter é o quê? Se cercar de todos os meios para que a possibilidade de ter qualquer tipo de problema seja o menor possível. A gente sempre tem que bater nessa tecla.
O grande sucesso de um médico hoje é ele ser cauteloso, prudente em tudo que ele vai fazer. E essa cirurgia ainda não tem no serviço público não, né, doutor? Ainda não dispõe, né, no Mas a gente serviço vai público. conseguir um dia colocar lá, com certeza. Vamos, né? vamos poder beneficiar muita gente. Então, qualquer paciente que tiver esse indicativo tem que procurar lá as redes sociais do Dr. Thiago Paiva, Dr. Thiago Paiva, e tem informações, marcar consulta, fazer uma avaliação médica, porque não é assim que você emagrece do dia para a noite. Você tem que ter muito cuidado e o médico que você escolheu para realizar esse tipo de procedimento tem que ter responsabilidade, principalmente. Exatamente. Nós temos que ter critério técnico. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. A gente faz sempre esse bate-papo no programa porque é um programa voltado à família. Então, trazer informações como essa que o senhor trouxe para a gente, inclusive em termos de alimentação e de que maneira a gente pode ter uma vida saudável sem precisar passar por procedimentos cirúrgicos de grande risco. Perfeito. Ou de menor risco, é importante. Eu acho que esse é o objetivo também do seu trabalho. Não é só indicar o paciente para realizar uma cirurgia, e sim fazer com que ele tenha uma vida saudável para diminuir essa fila. E todo mundo diz assim, quanto mais paciente tiver, melhor. Não, quanto mais pessoas doentes no mundo a gente tiver, melhor. Não é verdade, doutor? Exatamente. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Estou à disposição sempre.